Boa noite, pessoal, graça e paz. Hoje a gente tem a nossa live super, super especial, como eu costumo falar, né, quando tem convidados. E a gente tá aqui com o nosso fundador. Boa noite, graça e paz. Boa noite, um abraço a todos que estão aí nos acompanhando. A gente fala sempre uma live especial porque nós conhecemos muitas pessoas especiais, né? Claro, São várias todos pessoas especiais, então, e o Padre Cipriano é um desses amigos, né, parceiros, que sempre esteve conosco. Então, é um padre muito especial para nós, comunidade Alicerce, né, que faz parte da história da nossa comunidade. Então, para nós é uma alegria hoje poder contar com ele aqui nessa live. Maurício Rafael Messias, tá falando, e aí, Maurício? Um abraço, Rafael. Quanto tempo, hein? Um abraço, Rafael, pra você, pra sua mãe, pro seu pai e pra todo mundo. Nossa, parecendo um programa aqui que existia antigamente, né? Mandando abraço a todo mundo, mas é uma alegria poder contribuir, como eu sempre tenho dito, né? A nossa intenção aqui é poder contribuir com aqueles que irão participar conosco de uma forma ou de outra, né? Para que a gente consiga superar esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, e hoje nós vamos trazer uma palavra que possa nos ajudar nesse tempo complicado, né, de desafios, né? Na realidade é um tempo de desafio. A gente não sabe muitas vezes o que pensar, a gente não sabe o que fazer, né? Fecha, sai, põe máscara, tira máscara e tal. E como que a gente lidar com isso? Então a palavra do Evangelho de hoje vai nos ajudar a como que a gente está vivendo, né? Como que a gente pode continuar vivendo, precisamos viver, precisamos trabalhar, precisamos fazer tanta coisa. E como fazer isso, né, nos dias de hoje. Nos dar boa noite, né, a todos vocês que estão entrando, que vão estar partilhando, né, que vão estar nessa partilha com a gente, a Cristina, Eva, lá da paróquia do Padre Cipriano, a Nicole, o pessoal da nossa comunidade. Então, que bom, né, que hoje a Mariana, ou o Jonas, ou a Ângela, não sei, que a gente possa estar juntos hoje, né, gente, pra gente estar podendo partilhar. O padre entrou, o convidado, então, pra gente não perder tempo. Jonas, que tá lá assistindo. Escreveu. Boa noite. Oi, Boa noite, padre. Boa noite, quanto tempo. Boa Que noite, bom. tudo bem? Tudo bem, Bom falar com senhor? vocês. Que Graças bom. a Deus, tudo certo. Ai, desculpa, eu não escutei, tô atravessando, padre. Padre, vou falar de novo, então. Boa noite, que bom, viu, ter o senhor aqui conosco, né? A gente já teve a oportunidade de participar juntos da missa, né? O senhor celebrou pra gente quantas vezes, participou do noivado do Ângelo, esteve presente em retiros, né? Em tantos momentos importantes da comunidade. E hoje a gente poder fazer essa missão juntos também aqui pelas redes sociais, né? Eu agradeço o convite, o carinho. Tenho acompanhado vocês desde o início do meu ministério. Fiquei padre em 2015 e logo em seguida, devido ao setor juventude, nós ficamos amigos e tenho a oportunidade de acompanhar vocês, o trabalho missionário da comunidade. Para mim é sempre uma alegria poder estar presente com vocês. É isso, o padre faz parte da história da nossa comunidade, né? Sempre esteve presente, então a gente considera assim como parte integrante da nossa comunidade, né? Mais um sacerdote, graças a Deus. E hoje nós estamos juntos aqui, padre, porque nós estamos vivendo esse tempo, né? De dificuldade. O senhor, como pároco, tem muito mais conhecimento do que está acontecendo com as pessoas. E nós queremos trazer hoje esse evangelho, né? Então vamos fazer uma oração inicial para a gente poder falar desse tema de hoje, dessa live. Gostaria que o senhor desse a bênção inicial para nós. Tá bom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo, que é o protagonista da missão, que nos inspire sempre a caminharmos de acordo com o Evangelho de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instituíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Temos a voz. Padre, a gente sempre fala, a internet, né, leva a gente às vezes em lugares que a gente nem está sabendo, né? E sempre a gente comenta aqui que entram pessoas de outros estados, até de outras cidades. Então, a gente queria dizer que nós somos uma comunidade Alicerce, temos 13 anos de existência, somos frutos do movimento Alicerce de Pindamonhangaba, né, estado de São Paulo. Então, estamos nessa missão já há 13 anos, trabalhando com vários setores, juventude, famílias, enfim, um trabalho que você depois, que tiver interesse, pode entrar nas nossas Facebook, na nossa página na internet, né, nosso site, e lá você vai saber quem nós somos. E o Padre Cipriano, pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, isso, né, do Araretama, e assessor da juventude, né, na Diocese de Taubaté. Para a gente poder, as pessoas que estão acompanhando, que não sabem, poder saber. É isso? Isso. E nós queremos, né, iniciar essa live hoje falando da vida, né? Jesus sempre é aquele que nos traz essa vida, nos traz essa esperança. A gente vai estar partilhando o Evangelho de João 10:10, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância. E gostaria que o padre iniciasse para nós essa reflexão, né? O que é essa vida em abundância? O que será que Jesus pensou quando ele nos propôs, né? Que ele veio trazer essa vida para nós. O capítulo 10 de João é o conhecido como a parábola do bom pastor. Então, essa fala de Jesus, João 10:10, está dentro desse contexto do Evangelho de João, no capítulo 10, que Jesus se apresenta como sendo o pastor das ovelhas. O bom pastor, o pastor que dá a vida, e ele se apresenta como a porta das ovelhas. Dentro do contexto bíblico, usando a imagem do redil, onde o pastor, ele recolhia as ovelhas ali, o rebanho no redil, e ele controlava a porta, ficava à porta vigiando, cuidando, recolhia as ovelhas e era o pastor que dá a vida, né? Diferente do mercenário que não era pastor, que não era dono das ovelhas, quando vinha o lobo, o inimigo, ele ia embora e deixava as ovelhas perecerem. E Jesus dizia: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus se apresenta como pastor, mas também como a porta do redil. Ou seja, para adentrarmos a este redil, Jesus é a porta. Então, nesse contexto, nessa bonita parábola, que já o Antigo Testamento sempre usou para a imagem de Deus, né, o Deus que é o pastor, e nós somos o seu rebanho, né? Tem um salmo, o salmo que canta isso: o Senhor é o meu pastor. João, né, recolhe então esta parábola de Jesus, apresentando Jesus como aquele que cuida de nós, aquele que nos aponta o caminho, aquele que nos leva para ter uma vida de acordo com o projeto de Deus, e por ele, seguindo Jesus, ele é a porta que nós adentramos, né, a este redil, a imagem então aí do paraíso, do céu. E é nesse contexto que Jesus diz, né, eu vim para que todos tenham vida em abundância, ou vida em plenitude. A vida em plenitude, que diz Jesus, é a eternidade, é aquilo que nós almejamos, que é o próprio céu, que é a meta final de todos nós. Enquanto caminhamos nesta terra, nesta vida, esbarramos nas nossas imperfeições, nos nossos limites, nos nossos dramas, mas nós temos desejo de céu, nós temos, assim, escrito no nosso DNA, né, esse desejo de plenitude, esse desejo de eternidade. E Jesus, então, se apresenta como aquele pastor, e ele mesmo sendo a porta que nos leva a sermos, então, a chegarmos à meta final. Nós aprendemos na antropologia bíblica, né, que nós só seremos plenamente realizados, completos, perfeitos no céu. Enquanto caminhamos, nós estamos nesse processo
de acabamento, nesse processo de fazer-se, né, de sermos melhores, até um dia, então, que atingiremos a plenitude, que é essa expressão, então, que Jesus veio trazer vida em abundância, vida em plenitude, que é Ele que é a porta que nos dá acesso ao céu. Então, dentro desse contexto. Porém, nós não podemos jogar esse texto para a eternidade. Nós só seremos, então, felizes na eternidade, nós só seremos realizados na eternidade. Não. Aqui na Terra, de modo imperfeito, né, de modo ainda parcial, nós vamos procurando, né, fazer a nossa vida, uma vida já de acordo com o Evangelho, buscando pautada a nossa vida nos valores do Evangelho. Então nós vamos já nos realizando enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto irmãos, até chegarmos à plenitude. Né? Ninguém está 100% acabado e pronto. Todos nós estamos neste processo de acabamento. Mas a gente não pode também, numa teologia assim, muito desencarnada da história, jogarmos para o futuro e aí esquecermos do presente. Né? É claro que a plenitude, esta abundância que fala Jesus, a totalidade se dará no fim. Mas enquanto nós já estamos caminhando, né, procurando instaurar o reino de Deus, que é de Deus, mas também é compromisso nosso de fazer esse reino acontecer, então na história, ele é de modo imperfeito, como diz, mas até atingir a plenitude. Senão nós ficamos uma espiritualidade muito, né, muito desencarnada da história. É preciso pé no chão, né, mas também não esquecermos do alto. Os pés fincados na realidade, mas olhando para cima, para o alto, para o céu, que é a nossa meta final. As duas espiritualidades extremadas não são boas. Uma teologia muito das alturas esquece a realidade, ou uma espiritualidade muito da raiz, encarnada na história, mas que traz a escatologia para a Terra, aí também a gente vira uma ONG. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Não cairmos nesses extremos. É sempre com o pé no chão, mas olhando para cima, para o alto, que é a meta final de todos nós. Esta vida em plenitude, esta vida em abundância, Jesus faz referência ao céu do qual nós já construímos aqui, de modo incompleto, num processo de fazer-se, mas se dará no fim. Mas a gente não pode, né, jogando para o futuro, esquecermos de lutar também, que o reino de Deus está no nosso meio, que nós devemos lutar para implantar o reino de Deus aqui, até chegarmos a esta abundância, essa plenitude, do qual é a meta final de todos nós. Então, padre, esse tempo que nós estamos vivendo está se falando muito mais em morte do que vida, né? São 91 mil pessoas no Brasil que já morreram por essa enfermidade, por essa pandemia. E essa cultura da morte, essa fala da morte está sendo muito pesado, né, para todos, né, para todo mundo. Como que o padre orienta, por exemplo, tenho certeza que os fiéis, né, os paroquianos, que as pessoas que conhecem, que têm amigos ou parentes com essa doença, ou que já passaram por isso, procuram o padre, né? Padre, esse momento de morte, né? Como a gente vai falar de Jesus? Como a gente vai falar de vida eterna? Como a gente vai falar de vida em abundância num tempo como esse, né? O que o padre orienta? O que o padre fala para as pessoas num momento desse, num momento de pânico, né? Enfim, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Medo, né? Desesperança que as pessoas estão vivendo, né? Eu sempre digo que a desgraça dá ibope, né? Tudo aquilo que é desgraça dá muito ibope. Então, isso é um pouco acentuado, claro. Nós não podemos também fechar os olhos, né? São mais de 90 mil pessoas. E não são números, são pessoas, seres humanos. São vidas perdidas. É claro que a Covid está matando, né? É uma doença que mata. Mas a gente sabe também que poderia ser, muitas dessas vidas poderiam ser poupadas, né? Aí, e a gente sabe toda a discussão que nós estamos vivendo agora. Mas, assim, a morte, para nós que temos fé, né, tem que ter uma oração de Senhor, aqui, para quem tem fé, a morte não é tirada, a morte é transformada. Então, até mesmo Jesus ressignificou toda a história humana. Né? Jesus deu um novo sentido para a história humana, inclusive ele ressignificou aquilo que era o fim, a morte. Né? Para nós que temos fé, a morte não é um fim. A morte é uma passagem. Nós que temos fé,
A morte é a nosso verdadeiro nascimento, a nossa Páscoa, né? A nossa passagem da Terra para a eternidade, atingindo aquilo que é a nossa meta final. Mas agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos percebendo que as pessoas estão bastante fragilizadas, sabe? Eu já no começo de julho nós voltamos os atendimentos, como se é muito presente esta realidade, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com pânico, as pessoas estão entrando em depressão, pessoas, sabe, com quadros de surtos, pessoas que eram relativamente equilibradas, mas que o medo, o isolamento, as mensagens que a gente recebe hoje, com o acesso que nós temos, nós acompanhamos muita coisa, a gente recebe muita informação, né? E aí informações atravessadas de todos os lados, né? De uma forma, às vezes, transformando, nós estamos vivendo quase que um terror, quase que o fim do mundo. Outros relativizam que não é isso. Tem até algumas pessoas que nem acreditam que existe, de fato, a pandemia, né? Que acham que é literatura de invenção de um grupo. Então, assim, hoje a gente tem assim, uma miríade de informações, né? E que são atravessadas no nosso celular, porque a gente tem muito acesso e a gente recebe. E por termos mais tempo, né? A gente fica caçando essas coisas. A gente caça essas coisas. E principalmente quando a gente começa a caçar coisa negativa, né? Então, começa a ler muita coisa e tem umas teorias de conspiração, umas coisas assim de complicadas. Aí, então, as pessoas estão com medo. É claro que todos nós, de uma certa forma, quem normalmente, né, tem um mínimo de discernimento, a gente tem uma certa precaução. A gente não pode relativizar e também transformar num desespero total. A gente vai surtar também. Mas em relação à morte, né, voltando à questão do tema, de fato as pessoas estão assustadas, né? As pessoas estão com medo, pessoas que às vezes têm medo de sair na rua, colocar o lixo, com medo de pisar na calçada e ter o vírus. Então, assim, criou-se também um pânico bastante exagerado em algumas situações. De um grupo que às vezes não acreditam, relativizam, não querem nem usar máscara, acham que é bobagem, e um outro grupo também que assim está assim, desesperado. Mas, voltando, né, à questão da fé, a gente não pode se expor ao risco, a gente tem que procurar, né, evitar essas coisas, mas a vida que segue, né? A gente não pode paralisar tudo. Então, dentro do possível, do necessário, a gente vai tomando as nossas precauções, evitando aglomerações, mas assim, não transformar num demônio, numa coisa assim que é um castigo de Deus, tem gente acreditando nisso, que é um castigo de Deus, mas também achar que é uma gripezinha também não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ir para os extremos. Tudo que é extremado não é bom. Eu digo que entre o remédio e o veneno está na dose. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, talvez filtrar um pouco as notícias que a gente recebe, checar as fontes também, né, porque a gente recebe muita coisa, tem muita notícia falsa, muito alarmismo também, de uma certa forma, mas é inegável. Né? Mais de 90 mil pessoas mortas, né? Algumas pessoas falam assim, mas morrer sempre morreu. Claro, todo mundo morre, todos nós vamos morrer. Mas a gente sabe que o número é muito alto e que talvez poderíamos ter poupado algumas dessas vidas, né? Né? E não ficar olhando nos números, né? São seres humanos, são pessoas, são vidas, famílias que choram, né? Às vezes nós nos temos na nossa família e aí a gente não parece que não está acreditando tanto. Mas é muita gente, né? Muitas famílias que estão chorando, muitas pessoas com medo, mas até mesmo diante desse desespero. Nós que acreditamos, né? Nós que temos fé, nós acreditamos na vida eterna, acreditamos na ressurreição, então isso também é um destino, a morte é uma coisa da natureza, né? É um dado da natureza, tudo que nasce vai morrer um dia, mas nós devemos preservar a vida, lutar a vida. Acima de tudo, a vida é sagrada. A igreja sempre defendeu que a vida, né, humana, ela é sagrada. Ela sempre deve ser defendida, cuidada, acima de todas as outras questões. Quando o senhor ia falando, né, eu me lembrei assim, tem uma frase de São Pedro Julião, que ele diz assim: tende o coração sempre ao alto, sempre alegre e que o espírito seja leve. Então, assim, para nós cristãos, a gente precisa acreditar nessa presença
Cristo ressuscitado em nossa vida. Que nós estamos neste mundo, nós não seremos poupados, é bom sempre falar disso, né? Pra gente não esquecer que nós acreditamos na presença de Deus, mas nós não seremos poupados do sofrimento. Seja uma enfermidade do Covid, ou seja outra enfermidade, ou outras dores, outros sofrimentos, eles fazem, o sofrimento faz parte, né? É inerente à nossa vida humana aqui na Terra. Mas o nosso coração precisa ter esse desejo, precisa estar no alto, né? A gente responde isso na missa. O coração está em alto, está em Deus. E aqueles que têm essa... Quando a gente tem o nosso coração voltado para Deus, voltado para as coisas do alto, eu acredito que a gente consegue buscar esse equilíbrio. Nem tão lá, nem tão cá. Aqui na comunidade, o Maurício, nas formações, ele fala muito isso para nós. Nós somos carne e osso, né? A gente tem aí todas as nossas dificuldades, nossos problemas, mas também nós acreditamos nessa presença do Cristo. E hoje também celebrando o Santo Inácio de Loyola, né? E todas as vezes que a gente celebra a vida de um santo, eu sempre penso assim, eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo do sofrimento, porque eles sabem que nós estamos nessa vida de passagem. E que essa vida em abundância que Cristo fala ali no Evangelho, né, Padre? Eu acredito também que seja assim, uma vida que vale a pena. Que enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver, não sobreviver. Não se curvar diante dos medos, diante do sofrimento, diante da dor e das notícias. É claro que nós precisamos estar a par da realidade, saber tudo aquilo que está acontecendo, mas a gente também tem que filtrar um pouco as informações. O que nós queremos trazer para dentro da nossa casa, o que nós queremos colocar sempre assim na nossa imaginação, naquilo que a gente vive, né? Mas não esquecer que, tá, tudo bem, faz parte, essa é a realidade, mas nós temos um Deus que olha para nós. E que está conosco diante do sofrimento, né? E não fazer do sofrimento, da dor, algo assim, somente isso. É resumir a nossa vida agora nessa situação, né? E aí a gente resume a nossa vida no Covid, no medo do desespero e esquece de viver. E esquece dessa vida em abundância que não é somente nos momentos bons, mas essa vida em abundância é essa vida dada por Deus a cada dia, independente se a situação não são favoráveis ou não. Agora, você citou Santo Inácio de Loyola, a gente sabe que é um grande santo, né? Fundou a Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil, praticamente chegaram junto com os portugueses aqui na evangelização do Novo Mundo. Santo Inácio, a conversão de Santo Inácio foi a partir de um combate, ele foi ferido, né? E aí ele começou umas leituras espirituais. E aí começou a conversão de Santo Inácio, né, de um soldado de Cristo, aí, apaixonado pela missão, e depois fundou a Companhia de Jesus junto com alguns amigos, e nós sabemos que a congregação, essa comunidade religiosa se espalhou e anunciando o projeto de Jesus. Então, a partir de um sofrimento, né, de uma batalha que Santo Inácio foi ferido, e a partir dessa experiência de dor, de sofrimento, que foi o momento que ele começou a fazer leituras religiosas, né? Começou a ler textos bíblicos, e aí foi o processo de conversão. Então, assim, a gente pode, até mesmo diante da dor, fazer uma experiência religiosa, uma experiência do sagrado, né? Então, esse tempo de pandemia também nos ajuda nisso, né? A percebermos que o vírus, né, espalhou pelo mundo inteiro e que pega pessoas, né, boas e más, justas e injustas, ricos e pobres, países ricos e países pobres. Nós habitamos, né, o Papa Francisco falou, nós habitamos a mesma casa comum, né, e de despertar em nós também a solidariedade, que nós pertencemos à única raça, que é a raça humana, a pessoa humana, né? Eu acredito que nós estamos... O Papa Francisco fala naquela oração que ele fez lá no Vaticano, que nós estamos, né, fomos pegos de surpresa diante de uma tempestade e nós estamos no mesmo barco, né, habitamos a mesma casa, a mesma terra, somos irmãos. Então, até mesmo diante da dor, do sofrimento, a gente pode extrair uma coisa boa, né? Eu vejo agora, aqui na paróquia mesmo, pessoas que vêm relatar que, padre, esses 4 meses de pandemia, que nós não podíamos participar da missa presencial, nós conseguimos reunir nossa família. Uma senhora falou, padre, eu nunca consegui chamar meus 2 filhos
para participar da missa. Nós não conseguimos ir, eu, meu marido, nós 2 filhos. Durante a quarentena, nós participávamos da missa em casa. Então, olha, até mesmo diante de uma situação triste, de uma privação de participar ali de missas presenciais, foi um momento de redescobrir a igreja doméstica, né? A beleza da família, de rezar em família. Aquilo que ela disse que mais de 30 anos não conseguiu sentar com os filhos, todos, levar os filhos para a missa juntos, numa participar, e começaram a participar, eles marcavam o horário, 10 horas, participavam da missa ali, todos juntos. Então, até mesmo diante dessa situação da pandemia, foi um momento de redescobrir a beleza da igreja doméstica, a presença do Cristo, onde 2 ou mais estiver reunido, ele está no meio. Então, assim, com o olhar da fé, até mesmo diante de uma desgraça, a gente pode tirar alguma coisa boa, né? De alguma desgraça, a gente pode tirar até alguma graça. Mas a gente tem que ter um olhar assim, mais apurado, um olhar mais, né? Um olhar de quem tem fé, né? A gente não cai no pessimismo, nem achando que estamos no fim dos tempos, estamos, né, numa desgraça total, não, né? Provações, situações difíceis, nós sempre teve, né? Hoje mesmo eu falava uma moça, ela veio reclamar, eu falei assim, olha, faz 5 meses de pandemia, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto para chegar na terra da promessa. Você está 5 meses na sua casa e você já está nesse desespero todo? E lá não tinha casa, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Você tem casa, água, luz, tem tudo, né? Eu brincava com ela. Mas não aguento mais ficar em casa. Eu falei, então, imagina Israel que ficou 40 anos no deserto. Nós está no deserto, né? No exílio. Nós não estamos exilados, nós estamos isolados, né? Mas na nossa casa, com chuveiro quente, com comida na mesa. Então não vamos desesperar, não. Isso vai passar. Não existe mal que não tenha fim. Não existe mal que não tenha fim. Que nós saiamos melhores, que aprendamos a sermos melhores, a sermos mais fraternos, mais humanos, né? Mais solidários com os mais pobres. Eu acho que a gente pode tirar dessa desgraça, a gente pode tirar muita coisa boa passando tudo isso. Eu vejo assim que, pela experiência, né, que tudo na vida nos traz oportunidades, né? Então, tanto nas situações boas como nas situações ruins. Nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Eu não me lembro de ter passado nada igual, né? Nunca vi isso. E que eu preciso tirar disso, né, as oportunidades que isso está me trazendo. Não que a situação seja boa para isso, né? Mas assim, é uma realidade, né? A pandemia é uma realidade. Como o senhor disse, morre gente rica, gente boa, gente ruim, gente com fé, gente sem fé, morre bispo, né? Morreu acho que 2, se eu não me engano, Ike, alguns padres, né? Pessoas que estavam na rua ajudando, tinha um frei que ajudava os pobres na rua, pegou e morreu. Quer dizer, a vida é esse mistério que está na mão de Deus, que a gente não vai entender, se a gente quiser ficar entendendo, vai ficar louco ainda. É uma realidade. E o que fazer? A palavra vai dizer assim, eu vim trazer vida em abundância. Jesus veio. Então, essa experiência com Jesus, que parece, né, que tudo indica que estava assim algo muito vazio, né? O meio de comunicação hoje muito rápido. Eu me lembro assim que no meu tempo de juventude e tal, não tinha, né, celular, não tinha essa facilidade. Então eu tinha dificuldade, eu precisava perder tempo com certas coisas. Por exemplo, para escrever mandar uma carta para alguém, você tem que sentar, escrever, mandar essa carta, demora para chegar, e a pessoa lia, respondia. Hoje não. Hoje você entra na internet, você manda um e-mail, a pessoa recebe na hora, ela já devolve para você. Aí foi correndo, foi acelerando. Jesus foi ficando assim, né, até nós que somos católicos, vamos na missa, que parece que vai se tornando algo, banalizando a presença de Jesus. E ele vai dizer, eu trago vida em abundância. Então agora, é uma oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa experiência real com Jesus. É verdade essa vida, faça essa experiência, porque a morte vai chegar pelo coronavírus, por um infarto, por um derrame, vai chegar. Ou pela velhice, vai chegar. E se chegar? Quem não acredita em nada, se dane, vai chegar e vai morrer, acabou. Nós que acreditamos na vida eterna, que é essa vida de plenitude que o senhor falou, nós estamos preocupados nesse sentido. Preocupação não deve ser com o coronavírus. Nós temos que tomar a coisa. Eu sou grupo de risco. Eu estou me cuidando, estou ficando em casa, elas fazem as coisas para mim, minha família e tal. Mas eu estou me cuidando. Mas não vou ficar em casa desesperado achando que eu vou morrer amanhã, não sei o quê, por causa do coronavírus. Pode morrer por outra coisa. Mas o que eu estou fazendo?
me aprofundando na fé, me aperfeiçoando na minha relação com Jesus, com as pessoas, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, nessa intimidade com Deus. É nele que está a vida e abundância, independente de doença ou não, independente de financeiramente ou não. Essa experiência, Padre, que a gente precisa, eu creio que nós precisamos aprofundar. O senhor, como responsável pelo setor de juventude, essa juventude é assim, ou não está nem aí, né, porque a maioria parece que não estão nem aí, estão vivendo na rua do mesmo jeito, sem máscara e nada, coisa, ou aqueles que estão desesperados, porque, não sei, parece que nós cristãos estamos mais desesperados do que aqueles que não acreditam em nada. Por quê? Porque nós sabemos que vai existir uma cobrança, que vai ter um momento que nós vamos ter que prestar conta. É isso que tem que importar, né? É isso que a gente tem que saber, não ficar preso só na questão da morte, que vamos morrer, vamos fazer, mas e a vida? Então eu vejo assim como um grande momento, uma grande oportunidade, de nós experimentarmos essa vida em abundância que Jesus prometeu. Ou ele prometeu só por prometer, ou é só uma palavra vazia, ou é verdade isso que nós acabamos de ler aqui, em João 10:10. É verdade ou é mentira? Se é verdade, vamos fazer essa experiência. Acho que é uma grande oportunidade. Ontem, na homilia, o Evangelho, né, trouxe as parábolas de novo, Mateus 13, as parábolas do reino, e aí Jesus usava a imagem de lançar as redes, né, e trazer os peixes bons e os peixes ruins. Os peixes bons ficam nos cestos e os peixes ruins são jogados fora. E aí eu usava essa imagem ontem na homilia. Quando quando era criança, eu pescava, sabe? Quando a gente pegava peixinho pequeno, a gente não jogava fora, a gente voltava na água para deixar crescer, né? Então, eu acho que essa oportunidade da gente sempre, sabe, a gente não chegou o nosso dia, não chegou a nossa hora, então Deus, a cada dia Deus nos dá essa oportunidade, essas chances da gente crescer na fé, crescer na experiência com Jesus Cristo, crescer na caridade, né? Então, vai chegar um dia em que essa rede vai ser puxada e vai ser definitivo, né? Como disse, com Covid ou sem Covid, uma hora vai chegar, né? Eu acho que mais do que a gente ficar muito preocupado, a gente tem que ter cautela, tem que ter os cuidados, isso a gente não pode negar, né? Esses dias eu até brincava com uma pessoa, falou assim, olha, por mais que eu tenha fé, eu olho os dois lados da rua atravessar, né? Então, não quer dizer que a fé também vai me deixar assim imune, né, aos problemas, às contradições, às situações difíceis. Não é isso. Mas a fé, ela me dá esperança e ressignifica até mesmo esses momentos difíceis, né? Então, eu acho que mais do que ficarmos muito preocupados com o fim da vida, muito preocupados com o dia da nossa morte, eu sempre digo, menos preocupados e mais ocupados fazendo bem. Tem pessoas que ficam tão preocupadas com o dia da morte, mas não faz nada, né? Então, não ficarmos muito preocupados, acho que deveria ficar mais ocupados fazendo bem. E se ela vier amanhã, com Covid ou não, se ela vier daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 30 anos, o Senhor vai me encontrar atento, vigilante, acordado, fazendo bem, praticando a justiça, sendo fraterno com os irmãos. Acho que é isso. A gente não pode ficar nessa neurose danada, esse desespero, né? Repito, a gente não pode também negligenciar ou relativizar a situação. Estamos num momento difícil, um momento delicado, e nenhum de nós, nem eu, nem a Bruna, nem o senhor, né, que já tem tem mais experiência que nós, tem mais primavera que nós. Mesmo assim, a nossa geração não esperava isso, né? Dezembro, janeiro, a gente não postulava uma situação dessa. Eis então que apareceu como diz o Papa, essa tempestade, né, na nossa vida, que a nossa geração não experimentou isso, né? Nós não esperávamos, nos pegou de surpresa. Mas assim, entre também relativizar e viver como se não tivesse acontecendo nada, tivesse nada, e também está errado. Agora também potencializar demais, entrar numa neurose aí danada, num desespero, isso não vai nos levar a nada também. Desesperados ou não, uma hora a gente vai morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. Então vamos, mais do que ficarmos tão preocupados, devemos cuidar, mas não ficarmos preocupados com o dia da nossa morte. A gente ficar ocupado, acho que é melhor, né? Ocupado a cada dia que passa, procurar viver dentro dos nossos limites, das nossas fraquezas, dos nossos dramas e pecados que todos nós temos, né? Mas é essa chance, né, que Deus nos dá a cada dia que amanhece, Deus nos volta, né, nos devolve na água para a gente possa continuar crescendo.
essa rede um dia vai ser puxada, né? Essa rede vai ser puxada em definitivo, o dia da nossa morte ou no dia do juízo final, do Jesus voltar, vai acontecer, isso é certeza, né? Agora, essa oportunidade que Deus nos dá, a gente sermos melhores, a gente ir crescendo, né, nos valores do Evangelho. Eu acho que a gente caminhar por nesta perspectiva, acho que até psicologicamente é melhor para nós enfrentarmos esse momento que estamos passando, né? Vai passar, nós acreditamos e temos esperança que vai passar, mas enquanto não chega esse dia, que a gente não entre nesse desespero total que vai fazendo, já nos faz tanto mal, né? A perseverança, a fé em Jesus Cristo, a promessa da eternidade, da vida em abundância, na vida em plenitude, do qual é a meta final de todos nós, né? Almejamos isso, esperamos, mas enquanto não chega, e não queremos antecipar, sendo abusivos ou negligenciando a nossa vida, mas nesse desespero total, isso não favorece em nada, né? Vamos ficarmos ocupados mesmo, cuidarmos também da nossa vida, da nossa espiritualidade, e a gente atravessa esse período com uma certa tranquilidade, com menos desespero, né? Isso é muito importante. E redescobrindo a oração pessoal, a oração em família, a oração, a casa, né, como a nossa igreja doméstica, a pandemia nos favoreceu bastante coisas nesse tempo de convivermos mais tempo com as pessoas, de vivermos mais junto à nossa família, temos contato, né? Quem aí tem contato com a família, favoreceu bastante coisas também, né? Descobri que também que tem muita coisa que é dispensável, tem muita coisa inútil, né? Que a gente vai colocando nas nossas costas, e com pouco também se vive, é possível viver com menos. Então isso, a pandemia tem nos ajudado também a repensarmos muitas coisas. Eu não sei se o Padre Kleber tá indo aí, mas eu vi que ele tinha entrado. Dá uma boa noite para ele, né? Já bênção. A gente teve a oportunidade de fazer uma live com ele também. E hoje com o senhor. Que bênção, né? Fazer live com 2 padres. Isso é muito bom e muito importante para nós. E assim também, né, Padre? A pandemia vai passar. Mas e nós? E a nossa vida? Se a gente... Ah, ele respondeu. Boa noite, Padre. E a nossa vida, né? Então, assim, se a gente ficar desesperado somente pensando nisso, a gente vai passar com a pandemia também. E a gente não vai ter melhorado em nada. E a gente vai só ter causado mais transtornos, mais doenças, vai ter talvez até se perder na nossa fé, na nossa esperança. Porque, na realidade, Bruna, padre, muita coisa apenas se revelou mais na pandemia, porque essa questão de pânico, de doença, existia, né? pessoa que não dorme, insônia, a venda de remédios para isso era altíssima. Agora que floriu mais, agora que brotou mais. Por isso que eu estou falando, nós já vínhamos num processo, antes de pandemia, de abandono da fé, ou de tratar a fé de qualquer jeito, né? E agora eu vejo que é uma oportunidade, né? Sim. E a oportunidade, assim, da gente... Eu quero falar, frisar muito isso, né? Da gente não deixar a nossa vida passar em vão, mas da gente aproveitar a nossa vida. E eu vejo assim também, essa vida em abundância é a presença do próprio Cristo na nossa vida. É a presença de um Cristo que caminha conosco, de um Cristo que nos dá esperança, de um Cristo que nos dá equilíbrio, de um Cristo que mostra que a gente pode superar a dor, que a gente pode transformar. E assim, hoje ainda numa formação eu falava para eles assim, da gente ser sujeitos da nossa história. Deus nos dá essa capacidade da gente não ficar inércia só olhando a vida passar. Eu me lembro que na Jornada Mundial da Juventude, no Rio, eu tive a oportunidade, né, por graça de Deus, de estar indo, e várias coisas mexeu muito comigo, e eu vou falar disso que eu tô vendo que tem bastante jovens nos escutando. E ele dizia assim, o Papa Francisco, não fique olhando a sua vida da sacada, porque não foi isso que Jesus ensinou. Uma coisa que o Maurício sempre fala, o que me encanta em Jesus Cristo era a capacidade de enfrentamento dele. Quando ele precisou sair para pregar, ele foi durante ao longo, né, da vida pública dele, e quando ele precisou, chegou o momento da sua morte, de toda a sua paixão, ele também, quando ele tá lá no horto, né, e os soldados chegam, né, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Então assim, a gente vê que Jesus não temia, ele não se vendia por conta do medo, ele não se perdia nos momentos difíceis. Então a gente pode achar, mas ele é Jesus, mas nós somos imagem e semelhança dele.
E o Espírito Santo é derramado em nós nessa força para que a gente possa viver bem a nossa vida. Até lendo, eu separei uma parte do Cristo Vive, para eu estar lendo assim, né? Que Jesus, ele é a verdadeira juventude no mundo envelhecido. Então, assim, a gente não está vivendo um mundo envelhecido agora, né? Da pandemia, mas a gente já vem vivendo de um mundo que vai sendo corrompido, né? Por escolhas erradas, pelo pecado, enfim. E é também a juventude de um universo que espera, por entre dores de parto, ser revestido com a luz e a vida do Cristo. Junto dele, podemos beber da verdadeira fonte que mantém vivo os nossos sonhos, projetos e grandes ideais, lançando-nos anúncio da vida que vale a pena viver. Então, com Cristo, a gente pode, a gente deve, a gente encontra esse motivo para viver. Maurício também sempre fala assim, né? A vida vai além do respirar. Então, a vida vai além do acordar, trabalhar e fazer as coisas que a gente fica, que são normais, né? Do nosso dia a dia. Mas a vida é esse impulso de encontrar sentido em tudo aquilo que a gente vive. A vida é esse impulso da gente não se deixar determinar pelo medo, pelo sofrimento, mas da gente prosseguir, da gente caminhar, da gente viver bem e, assim, intensamente cada situação. E de um momento como esse, a nossa vida não será perdida. Mas de um momento como esse, a gente pode também ser transformado. A gente também pode se transformar em cristãos melhores, em um filho melhor, em uma família melhor, em um padre melhor, em consagrados melhores. Então a gente pode também fazer disso, a partir do olhar do Cristo, em querer também melhorar a nossa vida, né? Você falava, o Maurício também acionou para essa realidade da questão das doenças psíquicas, né? É claro que antes da pandemia isso já existia. A gente não pode também banalizar isso, né? Não é frescura, não é nada. É uma doença, a gente tem que respeitar. Mas eu acredito que a espiritualidade favorece muito, ajuda esse equilíbrio, né? O corpo, o psicológico e também o espiritual, né? Essa tríade aí, acho que é muito importante para a gente buscar um equilíbrio, né? Eu, esses dias, estava com muita queimação nas pernas e eu fui no médico. Aí, fiz os exames lá, eu estou com um pouco ácido úrico. E me incomodava muito à noite, porque eu ficava acordando à noite, porque parece que tinha alguma coisa muito quente assim na minha panturrilha. Então isso me afetava o sono, afetava o humor, no outro dia eu estava cansado. Então, assim, procurar um equilíbrio físico, isso é importante, né? Acho que a pandemia agora, isso mexeu com muita gente, né? Caímos no sedentarismo, muita gente se afundou também na comida, né? As pessoas estão reclamando que estão comendo demais, né? Que está comendo assim, exageradamente porque fica em casa, então tem mais contato, trabalha, faz o home office e fica comendo toda hora. Então, essa busca desse equilíbrio com o físico, com o psicológico também, cuidado da dimensão do psiquismo, que é uma faculdade que nós temos, e isso fragiliza a gente, e a parte espiritual, né? A pandemia agora nos favoreceu bastante isso, a parte da introspecção, da oração, do silêncio, né? Mesmo não podendo ir ao templo, mas a gente percebe como que as redes sociais têm favorecido isso, né? Nós temos não só as missas online, mas tantas formações que a gente tem percebido, né? Vocês e tantos movimentos que estão trabalhando a espiritualidade, fazendo essas formações, esses encontros, esses momentos de conversa, para que a gente possa buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre essas três dimensões que constituem o ser humano, né? Não pode separar corpo e alma, alma e corpo. A gente só é gente porque a gente tem essas três dimensões: o corpo, o psicológico e a dimensão espiritual, e essa abertura para a transcendência, para o sagrado, para Deus. Então, se está fragilizado uma dessas partes, fragiliza as demais, né? Acho que a gente procurar esse equilíbrio nessas três realidades é bastante importante, né? E eu acho que, em relação, você citou aí aos jovens, né? Eu acho que hoje é uma grande estudos que mostram que existe muita depressão e muita ansiedade, que é excesso, diz que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então a gente fica olhando no retrovisor, aquilo que já foi, aquilo que não volta mais, né? A gente deve trabalhar um processo de cura aí
de perdão, né? É bom, importante separar entre arrependimento e culpa, né? Arrepender é bom, mas a pessoa ficar se culpando, ela fica olhando no espelho e não progride, fica patinando. E excesso de futuro também, ansiedade, projeta muito para frente, né? Esquece de viver o agora. O que nós temos é só o agora. O passado não volta mais, o futuro é apenas expectativa, e a gente então tem que viver um pouco mais no presente, né? Acho que a pandemia colocou um freio na gente. Nós estamos num ativismo danado, muita coisa, então a gente muito ansioso, de repente a pandemia nos ajuda também a colocarmos o pé no freio, e talvez ficarmos aquilo que é essencial, né? Aquilo que é essencial, e procurarmos então esse equilíbrio entre essas dimensões da nossa vida, que é bastante importante. E os jovens hoje, né, estão muito, muito ansiosos, justamente porque projetam muito para frente, né, esse desespero de futuro, e às vezes esquece de olhar o agora, o presente, o momento. A pandemia, eu acho que tem nos ajudado nisso, né? Ficarmos mais tempo com a gente mesmo. Como que a gente vai dar tempo para os outros se a gente não tem tempo nem para a gente? É importante a gente dar um tempo para a gente, olhar, né, o nosso coração. Esses dias eu li o texto do Papa Francisco, que ele dizia que a palavra coragem, né, a gente sabe que o latim coração vem de cor, né, de cordis, coração. Coragem é agir com o coração. Quer dizer, a gente é muito valente, bravo, né? Quer dizer, vamos agir com o coração, né? Escutar a voz do coração. Eu acho que esse olhar para dentro, né, esse olhar para o nosso coração, agir segundo o nosso coração, com a presença de Deus na nossa vida, eu acredito que já nos traz esse equilíbrio mínimo, que a gente possa superar tudo isso e tocar a nossa vida adiante. Nós temos conversado entre nós, que nós temos um trabalho nas escolas, temos um trabalho na Fundação Casa. Quando nós estávamos ativos, né, nas escolas, existia uma preocupação muito grande com a juventude, porque nós encontramos uma juventude totalmente perdida, né, sem amor, sem referência familiar, sem nada, na grande maioria. Jovens se cortando, se mutilando, falando de suicídio, enfim. Com essa parada, nós entendemos que deve ter piorado as situações. A gente fala de famílias que estão rezando tudo, famílias estruturadas, mas quando o nosso trabalho era com jovens de famílias totalmente desestruturadas. Nós estamos conversando sobre isso, né? Como que nós vamos encontrar as escolas quando nós voltarmos, né? Por isso que nós temos que nos melhorarmos como pessoas, como missionários, para que a gente possa chegar lá e dar uma resposta providencial para eles. E aí eu quero aproveitar, padre, essa questão da juventude, quantos jovens estão nos acompanhando, quantos paroquianos seus, quantos paroquianos do padre Kleber que estão nos acompanhando, que poderiam aproveitar desse momento que estão vivendo e colocar as suas vidas à disposição do Cristo. Né? Quanto mão de obra falta na sua paróquia, quanta mão de obra falta na paróquia do padre Kleber, de tantas paróquias, quanta mão de obra falta para nós, podemos trabalhar nas escolas, Então você jovem que está aí acompanhando, que está aí às vezes no desespero, ou mais ou menos, não sei qual é a sua situação. Quem sabe agora, com essa pandemia, com essa situação, desperta em você uma vida nova. Essa abundância que Jesus está falando nessa palavra de hoje, de repente na sua vida, é uma dedicação maior ao reino de Deus. Entregar a sua vida, contribuir de uma forma mais efetiva dentro de uma obra, dentro de uma pastoral, enfim, tem N situações aí. E que hoje essa palavra de Deus possa tocar o seu coração, né? Para que você seja uma pessoa melhor, servindo como o padre falou no início. Servindo na sua paróquia, servindo numa pastoral, servindo na comunidade, nós estamos abertos à juventude que possa nos procurar, que possa se oferecer, para que você tenha uma vida em abundância. Às vezes a sua vida parece que está pautada só em trabalho, estudo, trabalho. E a experiência com Deus no próximo, no outro, que está precisando. E como o padre falava, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, assim, uma pessoa que valoriza a vida dela somente no trabalho, somente em ganhar dinheiro, somente em sonhos pessoais, vai se frustrar. Porque tudo nessa vida passa. Então, se a gente vive assim, não, meu sonho é construir meu emprego, a minha faculdade, tudo isso é importante, nós precisamos também. Mas se eu deixo de lado eu não tô falando assim de práticas religiosas,
Tô falando assim, além das práticas religiosas, né? De encontrar na religião, nas minhas práticas, uma experiência concreta com Cristo ressuscitado. E muitas vezes eu ouço dos jovens, eu falo por mim, né? Hoje eu não tenho isso, mas assim, a gente tem medo de entregar a nossa vida para Deus. Eu tenho medo, e eu não tô falando de entregar a vida para Deus como eu, né? De vir morar na comunidade. Talvez. Pode ser também. Pode ser, quem sabe, né? Algum jovem que está nos assistindo vem fazer uma experiência conosco aqui na comunidade também, né? Uma experiência vocacional. Mas eu digo assim, não tenha medo de entregar a sua vida para Deus. De gastar, porque no fundo é isso que vai nos restar. Né? Entregar a nossa vida servindo. E, gente, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, o ato da gente olhar para nós, fazer toda essa introspecção, poder ver, né, quem eu sou, poder buscar cura na minha história, mas também de servir. Quando a gente serve o outro, eu me lembro, padre, essa semana apareceu no meu Facebook. Lembra aquela semana missionária que nós fizemos na sua paróquia? E foi aparecendo as fotos, né? E assim, como foi realizador, eu vi que um monte de jovem começou a seguir a gente naquela semana missionária, né? E tinha os adolescentes, a criançada, depois tinha os meninos de 10, 11, 12, 13 anos. E quando a gente foi no lar dos idosos, quando a gente começou a fazer aquela missão de porta em porta, eles amaram. E eles ficaram tudo assim, né? Eu quero mais, o que a gente vai fazer? Então, assim, o serviço nos abre para quem nós somos também. O amor vai nos ajudando a curar a nossa história, vai nos ajudando a encontrar conosco mesmo, né? Então não tenha medo de gastar a sua vida em Deus. Eu já falei isso em outras lives, mas vou repetir, porque tem gente nova aí, né? Uma frase do Dom Henrique Soares: gaste a sua vida por algo que vale a pena, por uma causa, porque é isso que vai nos realizar. É bom a gente construir nossa vida, nosso emprego, sonhos, projetos, tudo isso faz parte e é bom. Mas a gente não pode viver somente nessa matéria, né? Eu não digo matéria assim no sentido, nossa, a pessoa materialista que gosta de comprar, mas no sentido mais amplo, de resumir a nossa vida só neste mundo. De achar que a gente vai viver aqui para sempre, porque nós não vamos. A gente precisa viver no mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Então, de encorajar aí os jovens, até os adultos também, a família, a fazer deste momento também uma volta. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Porque quem tem Deus tem tudo. E Deus vai nos dando o equilíbrio, vai nos abrindo o caminho, vai nos abrindo as portas, né? Para aquilo que é felicidade. Maurício fez uma frase hoje na transformação que é assim: a fidelidade a Deus nos leva a vivermos a felicidade que está no coração de Deus. É isso, né? Porque à medida que nós vamos sendo fiéis àquilo que Deus nos pede, a gente vai encontrar a felicidade. Claro que essa felicidade vem com sofrimento, dores, enfim, né? A gente não vai ser poupado, a gente já falou sobre isso. Mas a felicidade existe. A felicidade é possível, porque eu encontro muitos jovens que não têm mais sentido na vida. Que não tem mais vontade de viver. Então, dizer assim que sim, essa vida e abundância é possível. Que não foi algo que Jesus falou para ficar na Bíblia, mas é algo para a gente experimentar, né? Na nossa carne, na nossa vida concreta. Falei demais, né? A oração da coleta de domingo agora, que passou, diz: Senhor, me ajuda a usar das coisas que passam, dos bens que passam, para alcançar aquilo que não passa. Né? Esse é um grande desafio também. Não é pecado de correr atrás de coisas materiais, desde que seja de forma honesta, justa, sem trapacear nem enganar ninguém. Uma forma honesta, com o suor do rosto, não é pecado. O problema é quando nós depositamos todas as nossas fichas, as nossas esperanças e forças, investimos a nossa vida somente nessas coisas. Então, buscar aquilo, aproveitar aquilo que passa para buscar aquilo que não passa. Né? E os jovens, então, eu acredito que estão correndo atrás de estudos, de faculdade, de trabalho, de concurso. Isso tudo é louvável. Mas a espiritualidade, essa dimensão missionária da vocação, né? Amanhã nós começamos agosto, mês vocacional, né? E quando a gente fala em vocação, a gente não está falando de ser padre somente, né? Pode ser um consagrado da comunidade, mas a vocação, a primeira vocação de todo batizado é a santidade. Né? Sede santos, né? Jesus diz: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. E o Papa Francisco, naquele documento sobre a santidade, né? Me recordo agora o título, ele fala justamente que
para ser santo é viver as bem-aventuranças, né? Alegrai-vos e exultai, né? O documento do Papa Francisco, né? Gaudet et exultate. E ele fala assim, como viver a santidade no mundo atual, né? E aí o Papa fala assim, ó, está no caminho da santidade aquele que tem fome e sede de justiça, está no caminho da santidade aquele que promove a paz, está no caminho da santidade aquele que é misericordioso, está no caminho da paz, no caminho da santidade aquele que tem um coração de pobre, bem-aventurado ou feliz, tem um coração, né, bem-aventurado. Está no caminho da santidade aquele que procura, né, a justiça, a misericórdia. Então, as bem-aventuranças de Jesus, né, é um itinerário, um caminho de santidade que é uma vocação de todos nós. Vocação universal de todos os batizados é a busca da santidade. E o Papa fala assim, quer viver a santidade, quer entrar no caminho da santidade, esforce-se para colocar na sua vida, né, em prática, as bem-aventuranças do Evangelho. E em relação à felicidade, né, você colocava isso, não tem uma fórmula para a felicidade. Né? O Leandro Carnal está fazendo uma série que chama Felicidade Sem Fórmula. Às vezes tem umas receitas prontas de autoajuda que não funcionam. Né? É tudo bobagem, para vender livro. A felicidade não tem uma receita pronta, né? Não tem uma fórmula. Cada qual, né, na sua vocação específica, cada qual na sua vida vai descobrindo aquilo que faz feliz. E aquilo que me faz feliz, quando eu faço o outro feliz, isso me faz feliz. Sabe? A felicidade sempre, ela transcende, né? A felicidade sempre visa o bem do outro também, não só a minha felicidade. Às vezes a gente procura muito, a gente mistura e não sabe separar entre prazer e felicidade. Tem muita coisa que é prazerosa, mas não traz felicidade, porque abre um buraco, um vazio na alma. Né? E hoje, às vezes, os jovens procuram muito prazer e pouca felicidade. Tem coisas que não são tão prazerosas, mas aquilo traz uma realização, né? Você lembrava das missões e tantos outros trabalhos que a gente faz, aquilo traz uma realização assim que perdura, né? Há quanto tempo? Foi 2017, a Semana Missionária, né? 3 anos. E você lembra com saudade, aquilo que te fez bem, aquilo que traz felicidade. Então, às vezes, diferente de coisas prazerosas, que são coisas momentâneas, né? Dá um prazer ali momentâneo, depois traz um sentimento de frustração, de vazio, né? Então, em mês de agosto, eu acredito que a gente poderia primeiro descobrir a nossa vocação cristã, a nossa vocação de batizados. As vocações específicas são meios a gente viver a nossa vocação primordial. Né? A vocação específica de padre, de consagrado ou matrimonial, ou seja, né, são meios que nos ajudam a realizar a vocação primeira, né? A vocação batismal, a vocação à santidade. Cada um procura a sua santificação depois numa vida, numa vocação específica. Né? Então, felicidade, como disse, não tem uma fórmula pronta, não tem uma resposta, mas cada qual, né, agindo com o coração, e por isso, né, ter coragem de olhar para si, né, agir com o coração e perceber aquilo que me faz feliz, mas não só aquilo que me faz uma coisa narcisista, egoísta, mas uma coisa que me realiza em vista do outro, pelo bem do outro. Né? Agora, com a pandemia, não, mas tinha domingo que eu rezava 4, 5 missas, tinha reunião, chegava à noite, eu não tinha nem força nem para tomar banho, descansava um pouquinho para depois tomar banho. Mas era um cansaço realizador, sabe? Prazeroso. Tá acabando o domingo, estou cansado, mas um cansaço que me fez feliz. Né? E eu feliz porque eu também pude fazer muitas pessoas felizes também. Então, aproveitando o mês vocacional, né, fazer uma propaganda para a comunidade Alicerce, os jovens que querem conhecer, né, apareça por aí, faz uma... Agora não sei se vocês estão recebendo por causa da pandemia, mas tem os contatos aí. Eu acho que é o momento de redescobrirmos cada qual a sua vocação. A vocação à santidade. E aí, na vocação específica, cada qual vai procurando a sua felicidade em vista também do bem e da felicidade do outro. Queria aproveitar a oportunidade, né, para falar pro pessoal assim, a gente fez um canal no YouTube e a gente precisa chegar nos 1000 inscritos, padre. Então, pedir pro pessoal que está nos acompanhando ir lá, poder fazer parte, né, se inscrever no nosso canal. E é isso mesmo, a gente está aberto. Ai, vai cair aqui no Instagram, mas eu vou já agradecer ao senhor. E quem sabe a gente marca uma próxima, né? Sim, sim. Obrigado, padre, pela participação. Que a gente possa ter outros... Obrigado a você. Falar um pouco sobre vocação, né? A gente combina com o senhor uma próxima live.
Beleza, Boa noite, então. obrigada, padre. Gente, se inscreva no Um nosso abraço, canal do YouTube e entre em contato